és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Glória a Deus, né, meus irmãos? Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, porque é maravilhoso a gente desfrutar, meus irmãos, da presença de Jesus. É maravilhoso você poder sentir a presença do nosso Pai, daquele que cuida de nós, daquele que está acima de todas as coisas, daquele que a gente pode chegar do jeito que a gente estiver, às vezes triste, magoado, decepcionado, frustrado, mas Ele sempre vai nos acolher. Ele, nosso Pai, nosso Deus, Ele não é como um ser humano qualquer, como nós aqui, que muitas vezes não aguentamos nem a nós mesmos. Mas Deus não, Deus Ele é sempre paciente, Deus é que sempre está nos aguardando, Deus sempre está nos esperando o render-se a Ele. Então, meus irmãos, é maravilhoso demais servir a esse Deus. É um Deus que não tem limites, é um Deus que não tem fronteiras, não tem barreiras, não há impossíveis para Ele, como diz esse louvor, que Ele é poderoso. É esse o nosso Deus que servimos. Tem muitas pessoas que estão servindo deuses que são limitados, teoricamente, porque nem deuses são, mas são deuses limitados. O nosso não, meus irmãos. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele vai além, Ele está acima de todas as coisas. Então eu quero dizer para você, vale a pena servir a esse Deus, vale a pena estar nos caminhos do Senhor, vale a pena ter a nossa vida na direção do Senhor, porque, irmãos, quando nós estamos na direção do Senhor, nós não somos frustrados, porque aquilo que Deus tem para fazer, os planos que Ele tem para nós, jamais serão frustrados. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? Eu peço que você abra no livro do meu xará. Não, eu sou xará dele, né? Que ele veio primeiro que eu. Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Amém? Amém. Deixa eu ler aqui. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Feche seus olhos, meu irmão. Deus, estamos aqui diante da Tua palavra maravilhosa, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que ensina, a Tua palavra que nos dá uma direção na nossa vida, e em nome de Jesus eu clamo para que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus eu não quero falar nada daquilo que eu sei, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, mas em nome de Jesus me usa aqui apenas como um instrumento para transmitir a Tua verdade, a Tua palavra, aquilo que está escrito aqui no Teu livro, meu Deus amado, e em nome de Jesus, que nós possamos entender a Tua palavra. Eu peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor, que possamos agora enxergar com os nossos olhos espirituais aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, e em nome de Jesus, toda barreira que foi lançada pelo inimigo, tudo aquilo que a nossa carne muitas vezes quer impedir que caia por terra agora, em nome de Jesus, e nós somos pessoas livres agora para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, faz a Tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? O título da nossa palavra de hoje é Buscando Firmeza em Deus. Buscando firmeza em Deus. Meus irmãos, todos nós, quando a gente começa a vir para a igreja, a gente começa a frequentar os cultos, começa a abandonar a velha vida, nós sentimos uma alegria tremenda. A gente sente uma alegria sobrenatural dentro da gente, algo que você não consegue se conter muitas vezes. Você está andando assim perto de alguém, aí você começa a falar de Jesus, você está perto de alguém e de repente você começa a testemunhar a sua fé, e aquilo é contagiante no início da nossa conversão.
Aquilo é contagiante e às vezes a gente passa até por enjoado muitas vezes, né? Nossa, você só fala disso agora, não tem outro assunto não? Então a gente tem aquela explosão, aquela alegria. Eu imagino quando você ganha um presente, quando você é presenteado com algo que você queria tanto, eu imagino que a sua alegria também fica sobrenatural. A sua alegria também, ela fica assim, além, ela vai além. E meus irmãos, nós quando a gente se converte, quando a gente sente esse amor do Senhor, a gente também fica empolgado. A gente quer contar isso para os outros, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Aí depois vem aquela outra fase, é a fase da dúvida muitas vezes. Poxa, mas será que isso está certo? Será que é assim mesmo o negócio? E aí começa o nosso semblante a cair. E aí a gente começa a se entristecer um pouco. Porque começou a gerar dúvida. Começou a gerar algo que atrapalha a nossa fé. Algo que nos atrapalha a prosseguir. E muitas vezes, irmãos, vem esse abatimento sobre a nossa vida. E o inimigo se aproveita disso daí e começa a lançar um monte de coisa na nossa mente. Está vendo? Você não vai dar em nada mesmo não. Você vai voltar pior do que você estava. E começa a lançar um monte de coisa assim. Sabe para quê? Para nos segurar. Para nos impedir de prosseguir. Para nos impedir de ir adiante. E aí o que acontece com a gente? A nossa firmeza, ela vai toda embora. Nós ficamos totalmente vulneráveis. Eu estava vendo um vídeo de que é uma areia movediça. Uma areia movediça é da seguinte forma: você está andando bem, está andando firme, mais ou menos, né? Porque na areia você nunca está muito firme. E de repente você afunda nessa areia movediça. E quanto mais você se move, quanto mais você se movimenta, quanto mais você tenta sair, mais você se afunda. E sabe qual que é o princípio espiritual, meu irmão? Que quando nós caímos nessa areia movediça da nossa vida espiritual, não é tentar sair sozinho. Não é tentar se movimentar do nosso jeito, da nossa forma, daquilo que nós pensamos, não. Nossa ajuda tem que vir do alto. Sabe por quê? Toda vez que uma pessoa está naquela afundando ali, se movimentando e afundando cada vez mais, porque ela está cavando um buraco, cada vez mais, e está se enfiando nesse buraco. E aí o que acontece? A ajuda tem que vir do alto. A ajuda tem que vir do alto. Nem pode ser do mesmo nível, tem que vir do alto, para puxar a pessoa desse buraco. E sabe de onde vem a nossa ajuda, meus irmãos? Ela vem do Senhor Jesus. A nossa ajuda vem do Senhor Jesus. Talvez você está passando por um momento desse, um momento que parece que o seu chão saiu debaixo de você, e parece que quanto mais você anda, quanto mais você tenta sair, mais você se afunda, mais parece que está mais para baixo. E é essa ajuda que o Senhor quer nos dar, irmãos. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Quer nos tirar dessa areia movediça e nos colocar sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Porque na rocha, ela é firme. A rocha, ela não afunda. A rocha, você pode pisar firme, sem você afundar. Agora na areia movediça, não. A areia movediça, quanto mais você pisa, mais você afunda. E meus irmãos, em nome de Jesus, se você está se identificando com alguma situação dessa, para de tentar sair sozinho, para de tentar se mover com seus próprios pés, porque quanto mais você se mexe no seu próprio entendimento, na sua própria razão, mais vai afundando, mais vai cavando um buraco para se afundar cada vez mais. Então, quando nós estamos assim, irmãos, é hora de parar tudo, e falar: Deus, me ajuda, Espírito Santo de Deus, me dê a direção, Jesus querido, me tira. Tem aquele louvor que a gente canta: de um lamaçal eu fui resgatado. E meus irmãos, é isso que Jesus quer fazer com nós sempre. Toda vez que a gente começa a afundar um pouquinho, ei, para tudo, não continua não. Para e retorna. E nessa palavra aqui de Tiago, algo que me chamou a atenção, algo que sempre vem me chamando a atenção, é em relação a essa firmeza, irmãos. Sabe por quê? Como eu estou na igreja, eu acompanho muitas pessoas, eu sou acompanhado por outra pessoa, e eu vejo como que é difícil nos manter firme. Como que é difícil você se manter firme, irmão. Então não pense que essa palavra aí não é para você não, que você acha: mas eu tenho tantos anos de igreja já, mas eu estou aqui há tantos anos, ou eu estou chegando agora. Meus irmãos, nós temos que nos manter firmes sempre, porque se a gente vacilar um pouquinho, se a gente quiser sair um pouquinho do caminho, a gente começa a afundar,
A gente vai para essa areia movediça e a gente acaba afundando. E o Senhor não quer isso para a gente. O Senhor quer que a gente se mantenha firme na rocha. O interessante, irmãos, Deus, Ele dá dons para cada um de nós. Meu irmão, você é capacitado com um dom que só você tem e um dom que só eu tenho. Algo que Deus dá para nós. E quanto mais a gente busca no Senhor, mais dons Ele vai acrescentando para a gente. Quanto mais a gente vai buscando em Deus essa firmeza, mais dons, mais coisas Ele vai acrescentando na nossa vida. E nós muitas vezes, irmãos, Deus dá um dom para a gente. Vou só citar um exemplo bem claro. Um dom de cantar, por exemplo. E aí a gente fica ali escondendo esse dom. Fica ali quietinho, não vou falar para ninguém que eu sei cantar, porque senão vão querer que eu canto na igreja. Escondendo o talento, escondendo o dom. E naquela parábola dos talentos é interessante, que aquele que esconde o seu dom, aquele que esconde o seu talento, o Senhor falou o quê? Tirou dele. Mas aquele que fez o talento dele render, aquele que fez, que foi para cima, o Senhor acrescentou mais. Na verdade, o Senhor dobrou os dons e os talentos. Então, meus irmãos, cada um de nós somos providos de dons e talentos que precisamos colocar na presença do Senhor, para que a gente se desenvolva na presença do Senhor, para que a gente busque a presença do Senhor, e Ele vai acrescentando mais, Ele vai dando mais, Ele vai colocando mais na nossa vida. E é isso que Deus tem para nós, irmãos. Ele tem novidade de vida, Ele tem novidade de vida. Mas para isso nós temos que buscar andar firme no Senhor, buscar deixar as coisinhas pequenas de lado e focar no Senhor, porque Ele que nos vai fazer andar. Amém, meus irmãos? É Deus que vai nos fazer, é Deus que vai fazer. Eu posso amar vocês, vocês podem me amar e falar assim: Tiago, faz isso, Tiago, faz aquilo, Tiago, faz aquilo outro. Mas se eu não tomar uma decisão na minha vida, irmãos, eu nunca vou sair do lugar. Se você não tomar uma decisão na sua vida de levar Jesus a sério, você nunca vai sair do lugar, eu nunca vou sair do lugar, ninguém sai do lugar. A gente fica sempre estacionado do mesmo jeito. Parece que a gente nunca cresce, a gente nunca adquire conhecimento, a gente nunca vai além. Mas é o que? São decisões, irmãos. E essas decisões têm que vir de cada um de nós. E Deus nos deixa livre para tomar as decisões. E eu estava caminhando um dia e Deus me deu isso aqui. Tem muita gente buscando Jesus apenas naquilo que lhe interessa no momento. Vocês já repararam isso? Olha aqui para mim, meus irmãos. Olha aqui para mim. Tem muita gente que está buscando Jesus apenas naquilo que lhe interessa no momento. Meu casamento está derrotado, vou lá buscar Jesus. Minha vida financeira está um caos, vou lá buscar Jesus. Aí o Senhor vai e abençoa, porque Ele é um Deus de misericórdia, Deus de amor. Deus abençoa e a pessoa sai de novo. Briguei com a minha mãe, com meu pai, eu vou lá buscar Jesus. Muitas vezes nós estamos buscando Jesus só aquilo que nos interessa. Mas a vida com Deus, que é a vida diária, que é a vida de leitura da palavra, que é a vida de oração, que é a vida de intercessão, a gente muitas vezes não está buscando. Não, hoje eu estou mal, hoje eu estou muito triste, vou lá buscar Jesus. E o dia que você está bem, o dia que você está legal, tem que buscar também. Tem que buscar também. E muitas vezes a nossa vida não está sendo transformada por inteiro, porque a gente não está permitindo com que o Senhor entre em nós por inteiro. A gente só está dando uma partezinha, só naquilo que nos interessa. Por que tem muita gente que não se entrega ao Senhor verdadeiramente? Porque tem medo de abandonar o pecado. Sabia disso? Quantas pessoas que você vai falar para ele: vamos para a igreja? Mas se eu for para a igreja eu tenho que parar de beber. Se eu for para a igreja eu tenho que parar de fumar. Se eu for para a igreja eu tenho que parar de ir aí onde eu gosto. Tem muita gente que fala isso. Na verdade, ninguém tem que parar nada. Sabe por que a gente para? Porque o Espírito Santo nos conduz e nos dá força a fazer isso. Porque tem muita gente que está dentro da igreja e continua fazendo as mesmas coisas erradas. Não fuma, não bebe, não faz coisas escandalosas aos olhos, mas faz muita coisa escondida. Faz muita coisa que está dentro de casa muitas vezes. Erradas do mesmo jeito. Por isso nós temos que buscar uma direção de Deus, irmãos. Por isso nós temos que buscar em Deus, mas buscar não só naquilo que nós estamos precisando, não. Buscar por inteiro. É errado você buscar quando sua família está mal? É claro que não é errado. É errado você buscar quando você não está legal? Claro que não, temos que buscar. Mas é todo momento. É todo momento. O que eu acho fantástico do Senhor, que Ele não tem um limite. Não, eu cheguei no meu ápice de conhecimento da palavra de Deus, agora eu não consigo mais entender a palavra porque eu já sei tudo.
Não existe nenhum ser humano que chegou a esse ponto. O único que passou por essa terra foi Jesus Cristo. Ele foi o único que sabia de todas as coisas, porque ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O único. O resto de nós, irmãos, nós vamos morrer lendo a palavra, nós vamos morrer orando, tá? Porque isso não tem fim. Isso não tem fim. Eu acho interessante que às vezes vem um sentimento na gente, que você leu assim, poxa, hoje é segunda-feira, vamos dizer assim. Nossa, eu li hoje 10 capítulos da Bíblia. Beleza, não preciso mais ler mais nada durante a semana. E aí você, durante aquele mesmo dia, acontece algo tão desagradável com você, você pensa assim, poxa vida, eu vou ter que ler a Bíblia de novo, vou ter que orar de novo, né? Porque, irmãos, a nossa dependência do Senhor é o tempo inteiro. Ela não está envolvida só no momento, é na vida inteira. Por isso que nós temos que buscar o Senhor de todo o coração. Amém, meus irmãos? É buscar mesmo. Não se envergonhe de buscar, não. De querer mais de Deus. De querer mais dessa presença maravilhosa, porque é Ele que nos firma. E agora você pode estar se perguntando assim, mas Tiago, como é que eu faço para me firmar? Né? Como é que eu faço então? Como que eu faço para me firmar? Meus irmãos, eu tirei duas coisas dentro desse texto aqui, ó. A primeira coisa que você pode fazer, e eu posso fazer, para me firmar no Senhor, sabe o que é? Pedir sabedoria a Deus. Pedir sabedoria a Deus. Meus irmãos, tem muitas coisas que estão acontecendo conosco, com a igreja, né? Conosco, com a igreja, com o povo de Cristo, porque falta conhecimento, sabia? Porque muitas vezes não está conhecendo as coisas verdadeiramente. Tem muitas coisas que estão acontecendo com a gente por isso. A gente não está sabendo lidar com a situação. E meus irmãos, vou falar a verdade aqui para vocês, nós nunca, pelo nosso conhecimento, pela nossa vontade, vamos saber tomar a decisão correta. Sempre, meus irmãos, é na dependência do Senhor Jesus. Senhor, o que você quer que eu faça agora? Deus, me dá uma direção. Meus irmãos, quando nós fazemos essa pergunta para o Senhor, eu vou te responder aqui com uma certeza, que toda vez que você e eu perguntar isso para o Senhor, Ele vai te responder, amém? Ele vai te responder. Agora, sabe por que às vezes a gente não entende? Sabe por que a gente não entende a voz de Deus? Porque a gente não está tendo comunhão com Ele. A gente só consegue perguntar, mas não consegue esperar para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. A gente não consegue. A gente quer tomar a decisão logo, quer que as coisas aconteçam rápido, quer que as coisas se desenrolem o mais rápido possível. Por quê? Porque eu não tenho paciência de esperar Deus responder. Eu quero fazer rápido. Nossa, mas está demorando, né? Tem 2 horas que eu perguntei e Deus não me respondeu ainda. Já aconteceu isso com você, meu irmão? Ah, já que Deus não respondeu, eu vou tomar uma atitude por conta própria mesmo, né? Deixa eu. E aí deixa eu mesmo. Esse é o ditado popular. Quem cala consente, então é para fazer, né? Irmãos, é esperar Deus. É esperar em Deus. Eu estava conversando com uma pessoa que ela não se diz ateu assim, não, mas deu para entender que é. Ele falou assim, Tiago, isso é uma coisa que você pode falar comigo que eu nunca vou aceitar, é me mandar esperar. Por isso que eu não acredito nesse negócio de Deus, porque eu não sei esperar. E tudo que a gente faz para Deus, você tem que esperar. Sabe por que isso, irmãos? A nossa natureza não quer esperar. A nossa natureza não quer esperar. A gente quer agir, a gente quer ação, quer coisa rápida, quer instantâneo. E se não resolver desse jeito, vai resolver de outro. Mas eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. E sabe de uma coisa, irmãos? Muitas vezes temos que agir sim, com certeza. Mas na grande maioria das vezes, nós só podemos agir mediante aquilo que Deus nos direcionar. Porque se nós tomamos decisões precipitadas, nós vamos colher também decisões precipitadas. E quantas vezes, irmãos, por causa de um momento, a gente acaba jogando tanta coisa fora. Por causa de um momento de precipitação, de ansiedade, a gente acaba jogando tanta coisa fora, desperdiçando tanto tempo depois para correr atrás daquilo que deveria ser esperado. Então, meus irmãos, para nós termos essa firmeza do Senhor, nós temos que pedir essa sabedoria. E a sabedoria também, ela traz prudência. Eu não sei quantos aqui já fizeram a aula de trânsito, mas lá tem algo muito legal, que é a seguinte forma: você vê alguma coisa,
um acidente, uma situação perigosa, você pensa e você age. Ou seja, ver, pensar, agir. Ver, pensar, agir. E meus irmãos, quantas vezes nós pulamos o pensar? Nós vemos e agimos. E não é certo, irmãos. Ver, pensar, depois agir, porque aí vai dar certo. Agora, muitas vezes, nós estamos tão envolvidos com a situação, eu vi um negócio, eu vou e ajo. Eu nem penso. Eu vou logo. Eu vou assim, de repente. E Deus, meus irmãos, tem me ensinado tanto com isso, porque eu era muito assim, e Deus tem me libertado disso aí, de ver e agir, sem pensar, principalmente quando envolve ajudar alguém. Nossa, me dá vontade de ir lá e carregar a pessoa no colo. Mas quantas vezes, irmãos, vem uma pessoa me questionando uma coisa, aí eu começo a pensar, Deus, é isso que o Senhor quer? O Senhor quer que eu vou lá, vai lá mesmo? Você quer que eu vou falar isso com a pessoa? O Espírito Santo vai tratando no meu coração, vai tratando, e quando é para ir, eu vou. Mas, meus irmãos, eu estou notando muitas coisas, que muitas vezes o Senhor está querendo trabalhar na vida das pessoas. Deus está querendo trabalhar. Eu me intrometia no agir de Deus, sabia? Muitas vezes eu me intrometi no agir de Deus. Deus estava trabalhando na vida da pessoa lá, com situações difíceis, e eu tentava lá ajudar a pessoa, sendo que naquele momento era o agir de Deus na dificuldade. E isso acontece na nossa vida também, irmãos. Aprende isso daí, porque eu muitas vezes me frustrei muito com isso, de tentar agir sem pensar, sem meditar, sem buscar uma direção de Deus, até para ajudar as pessoas. Então, quando você for ajudar alguém, peça, Deus, o Senhor quer que eu vá lá? O Senhor quer que eu vou lá ajudar essa pessoa? Você quer que eu vou lá conversar com ela? Você quer, Senhor? Se o Senhor quiser, me direciona que eu vou. E meus irmãos, Deus é perfeito, porque Ele sabe de todas as coisas. Nós é que somos falhos e limitados, mas Deus não. Deus, Ele vai além, Ele conhece além, Ele está lá acima de tudo. Então vale a pena esperar no Senhor, amém, irmãos? Busque conselho, meu irmão. Busque conselho. Está precisando de fazer alguma coisa aí? Você quer firmar seus pés? Busque conselheiros de confiança. Busque pessoas com mais experiência que você, que no meu caso, mais experiência do que eu. Busque conselheiros, pessoas que têm uma vida pautada na palavra de Deus, tá? Eu falei algo um pouco parecido hoje na rádio, que me deu algo tão assim interessante, irmãos, que o Espírito Santo na hora ministrou no meu coração. Vamos supor que você está com uma dificuldade no seu casamento, né? Está com dificuldade no casamento, não está batendo os negócios, está dando até vontade de separar. Vamos colocar a situação assim. E de repente, você vai se aconselhar com uma pessoa que está separada. Você imagina a situação? Você está com dificuldade no seu casamento, você está passando um perrengue danado ali, e você vai se aconselhar com uma pessoa que está separada, uma pessoa que já afindou ali, que você nem sabe o motivo da separação. Olha que conselho maravilhoso que você vai ter numa situação dessa. Ei, é buscar conselho com quem está vivendo na palavra, com quem você pode olhar, poxa, o casamento de fulano de tal é legal, hein? O casamento de fulano de tal é um exemplo para a minha vida. Então vou buscar aconselhar com quem? Com quem tem exemplo para mim, irmãos. Não é buscar exemplo com qualquer um não, conselho com qualquer um não. É meditar naquilo que as pessoas estão falando para a gente. Muitas vezes a gente engole tanta coisa que não presta, porque a gente vai atrás de pessoas que não têm discernimento na palavra de Deus. Pode até ter uma boa intenção, mas não tem o discernimento. E meus irmãos, tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus não é de boa intenção. A palavra de Deus ela é praticada, amém? A palavra de Deus ela é praticada, ela é vivida, ela é o dia a dia. Então, em nome de Jesus, vai buscar conselho com alguém? Busque em quem realmente pode te ajudar, em quem pode dar um conselho sábio, e especialmente baseado naquilo que Deus tem para nossas vidas, amém, meus irmãos? Oh, glória, hein? Já passamos da introdução, tá, irmãos? Fica tranquilo aí, estou vendo que a gente está com sono. Tá, eu estou vendo vocês, todo mundo, hein? Estou de olho em vocês. Estou de olho. Fazer igual o pastor Arthur.
né? Lá em Vitória, diz que tinha uma porta lá, de ferro assim, que quando o pessoal começava a dormir, ele ia lá e dava uma pancada naquela porta, que acordava todo mundo. Misericórdia. Meus irmãos, em Provérbios 9:8 diz assim, ó: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Meu irmão, você quer ter seus passos firmes? Aprenda a receber correção. Aprenda a receber. Tiago, aprende a receber correção. Como é difícil a gente ser corrigido, né? Como é difícil alguém chegar para você: pô, meu irmão, você está vacilando isso aqui, hein? Está dando mole aqui. Como é difícil, irmãos. Você está doido de você ser elogiado? É gostoso demais. Nossa, você é tão bonzinho, né? Nossa, você prega bem, você canta bem. Ah, você é lindo. É gostoso demais. Qualquer um gosta de receber isso. Mas agora você recebe assim: meu irmão, é brincadeira o que você está falando aí na frente, hein? Você está perdendo o juízo? Você está estudando a palavra mesmo? Irmãos, ser confrontado é a pior coisa que tem. Mas você quer fazer alguém crescer? Confronte ele. Amém? Quer fazer alguém crescer? Confronte. Eu sei porque quanto mais você é confrontado, mais você vai buscar a verdade. Agora o elogio te deixa parado. O elogio te deixa parado. Lógico que honrar as pessoas, amém. Nós devemos fazer isso, honrar as pessoas. Elogiar, com certeza, mas sem bajular. Sem bajulação. Sabe o que é bajular? É puxar o saco. Já vem alguém puxando o saco? Nossa, mas você é lindo, você é a princesa, você tá. Ah, fala sério, gente. Você bajular. Agora você elogiar, ó, poxa, gostei dessa palavra, hein? Foi legal, continue estudando muito mesmo, que Deus vai te abençoar muito. Elogiou, pronto, acabou, sincero, curto, acabou. O que é bajular? Nossa, que palavra linda, que maravilhosa, e tal. E começa a dar até uns pulinhos. Isso é bajular, irmãos. E no nosso meio, às vezes tem muita bajulação. Nossa, Deus tem uma vida de vitória para você e tal. E sendo que a pessoa não quer nada com Deus. Se você e eu não quisermos nada com Deus, essa vida de vitória, irmãos, simplesmente não vai acontecer. Nós temos que ter essa confiança no Senhor e buscar essa firmeza no nosso Pai. Amém, irmãos? Estão terminando agora, hein? O segundo e último ponto aqui, ó. Não duvide do que Deus pode fazer. Não duvide do que Deus pode fazer. Eu quero que você me responda sinceramente, do fundo do seu coração. Alguma vez você já duvidou daquilo que Deus poderia fazer para você? Se alguém aqui nessa igreja já duvidou, levante a sua mão que eu quero ver. Você tem certeza que você nunca duvidou daquilo que Deus poderia fazer na sua vida? Eu hoje mesmo já duvidei. Hoje mesmo, irmãos, eu já duvidei daquilo que Deus poderia fazer. Mas glória a Deus, que Ele é um Deus de tanta misericórdia, que mesmo vindo aquele negócio no coração, aquela pequena dúvida, mesmo assim Ele honrou, e assim Ele faz com nossas vidas, porque Ele é um Deus de misericórdia. Mas agora essa dúvida nossa, ela tem que ser controlada, ela tem que ser dissipada, tem que ser mandada embora. Agora nós temos que ser sinceros diante de Deus, irmãos. Sinceridade. Deus, eu sinceramente não estou acreditando, mas coloca fé no meu coração, Jesus, por favor. Isso é oração sincera, irmãos. Sabe qual que é a oração hipócrita? O seu coração está cheio de mágoa, o seu coração está cheio de rancor, e você está lá: ah, Deus, eu amo fulano de tal, eu amo o que ele fez comigo. Você ama nada, não ama nada. Irmãos, o exterior para o Senhor não vale nada. É o negócio aqui dentro, ó. É o nosso interior. É o nosso interior que tem que ser renovado. É o nosso interior que tem que ter alegria. É o nosso interior que tem que fluir as águas do Senhor. Porque quando o nosso interior está fluindo, o nosso exterior reflete. Amém, irmãos? Quando nós estamos cheios de Deus, o nosso rosto reflete.
Quando aqui dentro está cheio do Espírito Santo, o nosso rosto, o nosso corpo, o nosso falar, os nossos pensamentos, tudo reflete a ação do Espírito Santo. Mas quando aqui dentro está mal, quando nós por dentro não estamos acreditando em mais nada, tudo por fora reflete aquilo que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, não duvida daquilo que Deus pode fazer. A dúvida, ela traz o desânimo. Por que a gente fica desanimado? Me fala por que a gente fica desanimado. Quando você começa a trabalhar, vou colocar um exemplo bem clássico aqui de trabalho. Por que a gente desanima no trabalho? Porque a gente acha que aquilo não vai acontecer. Você cria uma expectativa em cima do seu trabalho, em cima de alguém, e aquilo não acontece. Por quê? Porque gerou dúvida. Gerou dúvida, irmãos. E a dúvida, ela já dá esse desânimo na gente. Então, quando a gente está desanimado, muitas vezes está brotando um monte de dúvida no nosso coração. E uma outra coisa que acontece aqui, a dúvida ela gera inconstância. Já viu uma pessoa inconstante? Já viu um bêbado? Já viu um bêbado caminhando? Ele consegue andar assim? Ele não consegue andar assim. Ele anda assim. Opa! Ele anda desse jeito. O que é isso? Ele é inconstante. Ele vai de um lado e vai de outro. A rua que é tão larga para ele ali, que ela vai para um lado e vai para o outro, quer abraçar tudo. É uma pessoa inconstante. E quantas vezes, meus irmãos? Tá? Olha aqui para mim, irmãos. Eu sei que isso já aconteceu com você. Quantas vezes a gente está tão bem, está assim, como diz o pastor Jaime, bombando. O pastor gostou dessa, né? Bombando. E no outro dia, meu Deus, ô vida cruel, por que foi acontecer logo isso aqui comigo? Inconstância, irmãos, diante de uma situação, diante normalmente de uma dúvida. Por quê? Porque quando nós acreditamos, mesmo que seja um problema, nós vamos assim, ei, tem um problema aqui para resolver, mas eu vou resolver em nome de Jesus. Mas eu vou passar por essa prova em nome de Jesus, porque Deus é comigo. Amém, irmãos? Aí gera fé, aí gera algo bom, algo que pode nos ajudar. Quer falar? A paz, igreja, eu não ia falar não, né? Nem vim preparado para falar, né? Só eu tinha falado com o Tiago, ele resume que eu vou falar. Não, mas, meus irmãos, diante disso que o Tiago estava falando, estava ali, mas senti tanto no meu coração queimar, de repente tem alguém que precisa ouvir isso que eu vou falar. O Tiago falando da dúvida aí, né? E a palavra de Deus diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, ele enviou seu Filho não para que julgasse o mundo. Deus não enviou Jesus para julgar você, eu, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha a diferença. Para que o mundo fosse salvo por ele. E a palavra diz assim, depois eu vou falar isso aqui. Por que eu estou lendo aqui? Por que eu vim aqui na frente? Olha, gente, primeiro dia de ano para mim foi um dia horrível. Um dia de muita luta, de batalha espiritual mesmo. Eu senti tanta coisa ruim no primeiro dia de ano. Só Deus sabe quanto pensamento ruim que eu pensei. Vinha na minha mente assim, não sei o que tem de bom, né? Primeiro dia do ano. Olha o ano passado, olha esse ano todo, o que aconteceu de bom? Vinha assim, né? Mesma coisa, esse ano vai ser a mesma coisa. Ainda não, aquele monte, fui bombardeada por um monte de pensamento. E o Tiago estava de plantão, então eu fiquei o dia todo em casa sozinha com a Ana Júlia. Eu tive muito tempo para pensar. Então, gente, olha só, quando foi dando de noite, dia 2, né? Segundo dia do ano. Olha, eu estava tão estranha, estava tão esquisita. E aí, era mais ou menos às 9 horas da noite, eu esqueci que eu tinha deixado roupa centrifugando lá, né? Esqueci aquela roupa que centrifugou, um restinho lá na máquina. Só que naquele dia eu estava tão desanimado, dia 2, o negócio estava tão feio, que eu falei, quer saber? Eu não vou mexer com casa, não. Eu vou fazer uma comidinha aí pro Tiago, eu vou ficar a manhã toda aqui. Eu e Ju, se esparramamos lá no chão, eu contei um monte de historinha da Bíblia para ela, ensinei versículo. Olha, gente, me esbaldei ali, não tem? E
deixei a casa para lá. Arrumei mal a cama e fiz almoço, que né, serviço de casa tem todo dia, toda hora. Mas era propósito de Deus já. Porque quando deu mais ou menos 9h30, que eu estava ali na varandinha da minha casa, estendendo a roupa no varal. Gente, Deus usou a minha filha de uma forma tão tremenda. Só Deus sabe, naquela hora que eu estava ali estendendo roupa, o que eu estava pensando. Essa menininha chegou para mim lá na área de serviço e falou assim: mãe, vem cá, que eu estou escutando uma voz que eu tenho que orar para você, mãe. Gente, eu caí de joelho no meio da cozinha, ela botou a mãozinha em mim, sabe o que ela falou? Eu repreendo-te, Satanás, em nome de Jesus, sai dos pensamentos da minha mãe. Mãe, você tem que fazer igual aquele versículo, mãe, que você me ensinou hoje de manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ela parou, olhou para mim no meu olho, parou de orar e falou assim: mãe, você tem que confiar, mãe, você não está confiando. Gente, aquilo eu comecei a chorar. O Espírito Santo de Deus me dominou de uma forma ali, eu comecei a chorar, e ela começou a orar e a repreender, e ela falou assim: mãe, Satanás está amarrado com a corda de Jesus, mãe, e ele não vai entrar na sua mente. Eu comecei a chorar no meio da cozinha, desanimada, porque achando que esse ano ia ser um ano de derrota, talvez um ano parecido com o do ano passado, né, que passou, um ano que... Mas eu venho falar aqui no nome de Jesus, gente. A palavra dele diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Deus é a porta, e quando você entra, você é salvo, e você acha pastagem. Só que o que Satanás faz? Aqui diz assim, ó: o ladrão vem para somente matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor que cuida e dá vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, e quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. E o mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Você sabe a voz de quem que eu estava ouvindo o primeiro dia e o segundo? A voz do mercenário, a voz daquele que não cuida das ovelhas. Mas em nome de Jesus, Deus usou uma criancinha de 4 anos para falar para mim: mãe, como se ela tivesse ali: mãe, não dá ouvido ao mercenário não, mãe. O mercenário vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ela não sabe esse versículo direito, ela fala: Jesus vem com abundância e misericórdia. Ela fala: mãe. Gente, ela usou o nome da pessoa que eu estava pensando. Ela falou: mãe, confia, mãe, Deus vai salvar essa pessoa. E eu estava ali triste, porque eu já oro há alguns anos para algumas pessoas da minha família se converter. E ela falou exatamente a pessoa que eu estava pensando na hora que eu estava estendendo a roupa no varal. E ela falou: mãe, Deus vai fazer a obra no coração do fulano, mãe, porque Deus é fiel, mãe. E repreendendo os pensamentos da minha mente. Gente, aquilo chorava, porque só eu e Deus sabia que eu estava pensando ali naquela hora. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça, Deus. Eu acho que fulano nunca, né? Acho que nunca eu vou ver lá. Comecei a pensar umas coisas, sabe? Comecei a pensar na minha vida profissional que eu entreguei. Só Deus sabe, gente, o quanto o nosso salário faz falta. Só Deus sabe, quem trabalhou uma vida inteira, precisar de uma cueca, ter que pedir dinheiro ao marido. Só Deus sabe a renúncia que é, gente. Olha, naquela hora, o Senhor falou só um pouquinho com a Ana Júlia, mas no meu coração, o Espírito Santo falou tudo que eu precisava. O Espírito Santo falou assim: valeu a pena, minha filha. Só dessa pequenininha estar aqui orando e falando o versículo, valeu a pena você ter saído lá daquele emprego e estar em casa lavando, passando, cozinhando, lavando banheiro, servindo a sua família. Porque na hora que ela está emburrada, na hora que ela está mal-humorada, em vez de eu bater, muitas vezes eu vou lá e boto um DVD de louvor, um DVD de evangélico. Será que a minha babá ia fazer isso? Então, quando essa menininha orou ali, usada por Deus, o Senhor falava para mim: minha filha, já valeu a pena. Já valeu a pena.
Porque cuidar do emprego dos outros lá fora é fácil demais, minha irmã, meus irmãos. Cuidar da família que é difícil. Pôr a família na presença do Senhor é que é hoje verdadeiramente um desafio. Então eu venho aqui, gente, porque eu senti muito forte de falar isso para a igreja. É cuidar da família, que é precioso. Quando a gente chegar lá na eternidade, é a família que nós vamos prestar conta. E o mercenário põe o que na sua cabeça? Olha, financeiramente. Porque hoje não tem cartão, não tem conta bancária, porque não tem mais salário. O que capeta coloca na minha mente que eu estava lá derrotada e prostrada? Esse fim de ano está todo mundo comprando, né? Mas eu não tenho dinheiro, então eu tenho que me contentar. E vai me travando aquela guerra, aquela luta, né? Que você deveria estar ganhando mais dinheiro, que você deveria estar ajudando mais o Tiago financeiramente. Só que para Deus os valores são invertidos. Esse é o valor do mundo, que você tem que ganhar muito, que a sua conta... nós precisamos de dinheiro para viver, é verdade, é bom. Mas eu não sei o futuro lá na frente, o que ia ser. Eu não sei o que ia acontecer. Então, para Deus, os valores são inversos. E naquele momento ali, eu chorei, pedi tanto perdão a Deus por que eu estava pensando. Falei, Deus, mas Tu és fiel, o Senhor usa uma criança dentro da casa da gente. A gente acha que profeta lá fora que vai falar, né? Deus levanta para falar e para falar para a igreja. Vale a pena. Eu não sei o que você teve que renunciar na sua vida esse ano, tá? Financeiramente. Eu não sei, talvez bateram portas ali que você deveria ter ganhado até mais dinheiro com aquilo ali, mas talvez por obediência ao Senhor você renunciou, porque não era de Deus. Saiba, minha irmã, que esse é o ano da colheita, amém? Eu creio, porque Deus é um Deus de abundância e misericórdia, como a minha filha diz. E Ele vai fazer, Ele honra seus filhos. Ele honra, porque a maior riqueza, hoje eu olho para a Dalva assim, eu tenho muito orgulho, Dalva, de você. Seus filhos todos, seu Antônio, né, fala Dalva, porque eu tenho mais contato com ela, né. Gente, é um privilégio, nesse mundo doido, teus 3 filhos, homem, que é difícil, né, homem, na presença do Senhor, servindo a Deus, botando os filhos desde pequenininho na presença do Senhor. Gente, isso é um privilégio. Eu vejo a Ana Júlia, ela não vai sofrer coisas que eu sofri. Essa pequenininha não vai sofrer coisas que a gente sofreu. Vale a pena, sempre vai valer a pena. Então, em nome de Jesus, gente, para terminar, não deixa o mercenário roubar o que Deus tem dado com abundância para você. De repente é um casamento, eu realmente não ganhei dinheiro esse ano não, mas o que eu vivi no meu casamento esses 2 anos, eu não vivi antes, trabalhando igual uma doida, correndo para lá e para cá. Vale a pena, sempre com Deus vale a pena, amém, gente? Amém, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para a gente encerrar aqui então, tinha um programa chamado Tentação. Alguém lembra desse programa, Tentação, do Silvio Santos? E tinha uma musiquinha que falava assim: não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, não sei se não fico, se fico, não sei se não vou. Alguém lembrou? Irmãos, sabia que muitas vezes a nossa vida está nessa luta? Não sei se vou, não sei se fico, não sei se fico, não sei se vou. Irmãos, peça uma direção de Deus. Deus vai direcionar. Deus vai te dar a direção para a sua vida. Como a Ivone testemunhou, um ano de lutas, mas um ano de muitas bênçãos. Um ano de batalhas, mas um ano de muitas vitórias. Foque na vitória, foque na bênção e deixa a luta para lá, que Deus é quem vai batalhar por nós. Deus quem vai batalhar por você, Deus quem vai batalhar por mim. Então, foque em Jesus. Tem alguma direção que você precisa tomar aí? Tem algum rumo que você está lembrando dessa musiquinha agora? Não sei se eu vou para lá, não sei se eu vou para cá. Peça uma direção de Deus, porque Ele firma, Ele dá firmeza àqueles que buscam. Ele dá firmeza àqueles que buscam a presença dEle. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e vamos orar então.